E isso que vocês estão vendo, pessoal, bang, mais um flare de radiação de classe X. Sim, eu disse mais um, porque foram dois, tá? O Sol volta a disparar com tudo e o número de manchas, pessoal, cresce absurdamente. Deu um salto no número de manchas solares, ou seja, aquelas regiões que têm instabilidades, né, e que podem disparar, e como está acontecendo, né, explosões de radiação e ejeções de massa coronal. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? A gente estava num período meio que de calmaria solar, né, Cris? Tava aí o sol super Todo de mundo buenas. achando que ele tava quietinho. Nem parecia mais que a gente estava no máximo solar. Mas agora o sol volta com tudo, tem uma região ativa perigosa, ela promete e o bicho tá virando pra cara da Terra. Tá começando, imagina aquela bazuca mirando pra Terra e ela tá se tornando cada vez mais Que nem complexa. aquela cena de filme do canhão virando, assim. É o canhão virando, e o canhão, conforme ele vai virando, ele vai ficando cada vez mais grosso. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Eu vou Tora mostrar pesada mesmo? Tora pesada. Tora pesada. Vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, mas, como diria Jack, que já tá procurando as cavernas mais próximas pra se esconder do sol, vamos por partes. E vamos já começar pelos flares, né, pelas explosões de radiação. E isso que vocês estão vendo, ó, é aquela região ativa R3738, bang, isso acontece, um flare de radiação de classe X, um ponto alguma coisinha, ele não foi um X muito intenso, mas foi intenso porque foi de classe X, que é o tipo mais intenso aí da escala, né? Então isso acontece no dia 14 de julho, às 2 horas e 37 minutos, pelo horário internacional. Se liga nisso, olha o tamanho desse flare de radiação. Foi realmente muito forte. E repara que eu vou mostrar aqui no mapa para vocês que parte do globo, né, tava virado para o Sol naquele momento. Logo depois dessa imagem aqui, que a gente consegue ver os detalhes ali, né, esses loops, ó, isso aqui, ó, é magnetismo, tá? Isso aqui são polos magnéticos do Sol e esse fluxo de material revela a posição dessas linhas de campo magnético. Repara, bang, olha onde pega ali, toda aquela região perto ali da Rússia, pega a Índia meio que de raspão ali, né? Mas esse lado vermelho aqui, onde ficou vermelho, foi o blackout de rádio de nível R3 que acontece, tá? Classe R3, então foi forte. Problemas aí, né, de comunicação via satélite, problemas de sinal, GPS, por exemplo, principalmente aqui nessa zona mais verdinha, azulzinha, nesse mix aqui, né, nesse arco-íris, acontece muito problema de GPS quando a gente tem blackout de rádio desse jeito. Então repara aqui nessa região que foi atingida de cara aqui, por exemplo, essa região da Austrália, parte ali, ó, do Japão, pegando ali o Oriente, e a gente continua, e a gente teve um outro flare, uma outra explosão de classe X da mesma região, só que quando? Ontem, dia 16 de julho, bang, ela explode também classe XX 1.9 alguma coisa, praticamente classe X2, tá? E aconteceu ontem, 16 de julho, às 13 horas e 36 minutos, pelo horário internacional. Esse, pessoal, foi diferente, por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês no mapa, pega o lado diurno, no caso, que é o atingido, no caso, por uma explosão de radiação, pega em cima da onde? Das Américas, pega também uma parte da Europa, já vai mostrar aqui pra vocês, e a gente sabe, né, do que o Sol é capaz, o que essas explosões solares de radiação são capazes de fazer. É muita energia na magnetosfera, né, no campo magnético da Terra, é muita energia na ionosfera e muita energia para esse circuito elétrico global, ó. E isso que vocês estão vendo é onde pega ali o disparo, ó. Pega nas Américas, pega forte em cima do Brasil, pega também praticamente em toda a África e em toda a Europa. Isso é muita energia e a gente sabe do que isso é capaz, né? Como vários estudos revelam, isso é gatilho para mudanças abruptas do clima, tornados, furacões, terremotos e erupções vulcânicas. Ah, Richard, é você que tá falando isso? Não, quem dizem são os cientistas e vários deles, tá? Eu sempre mostro aqui os estudos para vocês. Eu tô apenas passando a informação. Não matem o mensageiro. Inclusive, Cris, informação essa que nem todos passam, Não né? matem o informante. Não matem o informante, não matem o mensageiro aqui. Eu estou passando apenas as informações, porque sim, é gatilho para tudo isso. Aconteceu, por exemplo, no nascimento do furacão Beryl. Richard, como assim, né? Falamos sobre isso,
Pra quem não viu esse vídeo, vou deixar no card, ó, aqui em cima, tá? Aconteceu também antes das erupções dos vulcões Stromboli e Etna lá na Itália, que a coisa lá tá quente. Pra quem não viu, também falamos sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Richard, teve ejeção de massa coronal por conta desses flares, né? Porque acontece, o flare é aquela explosão de radiação. Já a ejeção de massa coronal é o famoso tiro de bazuca, né? Sim, teve alguns. No caso, pessoal, esse último flare aí que foi em cima do Brasil, teve uma grande ejeção de massa coronal, só que como vocês viram, a posição, ó, foi bem aqui no cantinho, foi a 90 graus, então não vem na direção da Terra. Não essa, tá? Parece que tem outras aí que vem na direção da Terra. Essa aqui que foi bem grande, ó. Repara, até por essa imagem, que não é pra pegar ejeção de massa coronal, a gente pega ejeção de massa coronal acontecendo, aquele verdadeiro tiro de bazuca, mas não vem na direção da Terra, mas vai perfeitamente, que sabe pra onde? Pro planeta Marte, assim como o dedinho de vocês vai perfeitamente no botãozinho do like que eu tô sentindo, hein? Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Eu fui bom nessa cantada do like. Foi inesperada. Surpreendente, né? E quem quiser ajudar... É sempre, né? Porque a gente não sai essas coisas. E quem quer ajudar ainda mais, pessoal, é só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito. Então, como eu disse, teve sim ejeção de massa coronal, mas essa bem grande foi na direção de Marte. Parece que tem, pessoal, também ejeção de massa coronal vindo na direção da Terra. A gente vai analisar isso e a gente traz informações aqui em breve para vocês. No caso, essa que foi na direção de Marte, de acordo com os especialistas, deve causar auroras globais lá em Marte, tá? E também, acreditem, arrancar uma pequena parte da atmosfera de Marte. Na nossa direção parece que vem alguma coisa, vou atualizar vocês num próximo vídeo aqui, então fiquem ligados, tá? Mas essa região aqui, pessoal, essa região, ela tá indo embora já, né, a R3738, pode ainda produzir uma explosão de radiação forte, como ela tá ali naquele cantinho agora, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, se liga nisso, ó, ela tá bem no cantinho aqui agora, né, já indo embora no caso. Então, se agora ela produz uma explosão de radiação, tem uma chance muito grande, caso ela aconteça aí nas próximas horas, eu diria no máximo até amanhã, se não acontecer, a gente se livra dela, né, mas se acontecer até amanhã, tem uma chance de um fluxo de partículas altamente carregadas vir na direção da Terra, porque pega carona com as linhas de campo magnético do Sol, que saem como espirais ali do Sol, por conta da espiral de Parker. Caso aconteça aí nas próximas horas, a gente pode ter ainda uma chuva de partículas carregadas do Sol, tomara que não aconteça nada, né? Só que, apesar dela estar indo embora, pessoal, o número de manchas no Sol aumenta drasticamente e tem aí uma muito perigosa. E isso que vocês estão vendo, repara, pessoal, isso é a última semana do Sol, tá? Um time-lapse aí mostrando a última semana do Sol e a gente consegue reparar no número de manchas solares. Repara como aumenta drasticamente e bang, olha como que a gente tá agora. Parece pouco, é que não tem nenhuma muito gigantesca, apesar que já tem um alerta que eu vou dar pra vocês, tá? Sobre uma ali perigosa, tá? Mas tá repleto de manchas solares. É uma quantidade simplesmente absurda, tá? De uma semana pra cá, tanto que aumenta o número de explosões solares, né? Porque a gente tava vindo de uma calmaria absurda também, parecia até que a gente tava num mínimo solar, e aí de repente muda, o Sol acorda, enche de manchas e começa a pipocar de explosão de radiação. A gente tem no momento, para vocês terem uma ideia, 16 regiões ativas, quando a gente estava com menos de 9, menos de 8, se eu não me engano, alguns dias atrás. Cada região ativa tem diversas manchas solares. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma única região ativa. Dentro dela tem várias. Aqui ela se divide, mas ali, por exemplo, é uma região ativa. Aqui dentro tem diversas manchas solares. E repara naquela ali, ó, naquela enfileiradinha ali, né? Aquela ali é uma região ativa, pessoal, altamente complexa, tá? No momento a gente tá com 16 regiões ativas, 4 delas em declínio, ou seja, diminuindo de tamanho, automaticamente diminuindo de complexidade e diminuindo a chance de explosões de radiação e de ejeções de massa coronal. 6 delas estão estáveis e 6 estão crescendo, e crescendo bastante, incluindo aquela ali, né? Richard, quais são as perigosas aí que a gente tem que ficar de olho? Isso que vocês estão vendo é a situação atual do nosso Sol. Repara aqui o tanto de mancha solar. Como eu disse, são 16 e esse número ainda deve
aumentar. As que a gente tem muita atenção, tá? Agora um alerta aí, ó, é a R3738, que é essa daqui, ó, que como eu disse, tá indo embora. Se ela não fizer nada nas próximas horas, podemos ficar tranquilos, porque aí ela vai ficar escondida no lado oculto do Sol, vai ficar 2 semanas lá viajando pelo Sol, indo lá por trás. Daqui uma semana ela vai estar aqui, oposta à Terra. Dali mais uma semana ela vai estar surgindo aqui novamente, caso ela sobreviva nessa viagem toda no lado oculto do Sol. Então a R3738 tá indo embora. A gente pode até que meio que ficar tranquilo com relação a ela. Agora a gente tem a R3753, que é essa daqui. Richard, qual que é a complexidade dela? Repara aqui, ó, que ela não tem uma complexidade muito grande. Isso é um magnetograma que mostra aí a questão do campo magnético, né? A polaridade dessa região ativa. Ela tem uma polaridade beta, ou seja, simples, né? Ou seja, positivo e negativo. No caso aqui, negativo, como está acima do equador ali do Sol, né? No caso, positivo do lado direito, negativo do lado esquerdo. Ela é uma região ativa até que tranquila, aparentemente. Só que ela está produzindo muita explosão de radiação. Todas de classe M, nenhuma de classe X até o momento. Mas isso é um indício de que, apesar dela ser estável, aparentemente, ela guarda ali energia, né, suficiente para bastante explosão. Só que ela também está saindo desse círculo, dessa zona perigosa aqui, né, dessa zona de risco aqui, que se tiver uma ejeção de massa coronal, vem para a direção da Terra. A partir de amanhã, ela já sai dessa região e ela já começa a se esconder bastante aqui no limbo noroeste do Sol, né? Ela vai estar mais ou menos nessa posição aqui amanhã. Então, a gente pode meio que ficar tranquilo. Porém, pessoal, muita atenção para isso daqui, ó. Essa fileira aqui é muito perigosa. É a AR3751. Muita atenção, porque ela tem um campo magnético. Vamos aproximar aqui nela. Ela tem um número de manchas solares não tão grande, porém grandes, né? Elas são grandes em si. O número de manchas não é grande, mas ela é grande, né? As manchas solares são grandes, cada uma delas. Elas estão enfileiradas e aqui ela até parece inofensiva. Só que se a gente for olhar a polaridade dela, pessoal, repara nisso aqui, ó. Repara nisso. Cores fortes é um campo magnético forte, muito forte. Por exemplo, o vermelho é um campo magnético muito, muito forte. E o azul também. E aqui a gente tem um mix disso. E repara numa coisa, eu vou dar um zoom ainda maior aqui, pra gente reparar em uma coisinha aqui, ó. Se liga nisso. Aqui a gente tem negativo, um positivo muito forte aqui. E aqui, ó, no meio desse positivo muito forte, tem um negativo vermelhinho aqui, ó, bem forte surgindo ali no meio. Isso gera instabilidade. Ela tem a polaridade beta-gama. Falta um tris para ela se tornar beta-gama-delta. Só que mesmo sem ser beta-gama-delta, ela já está altamente complexa. A gente tem uma mistura de positivos com negativos aqui, né? De campos positivos e negativos. Então, isso é um estalar de dedos, pessoal. É um piscar de olhos para começar a pipocar em explosões de radiação de classe X, inclusive. Então, eu diria que a gente deve prestar muita atenção para essa região ativa aqui. Claro, isso é só um palpite, não matem o palpiteiro, tá? Mas ela tá crescendo e, como eu disse, o canhão, pessoal, dela tá mirando para a Terra, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Daqui mais ou menos uns 3 dias vai estar bem centralizado, mas nem precisa de tudo isso para ela dar aquele tiro de bazuca direcionado para a Terra. Só de ela estar aqui, a partir de amanhã, ela já está bem perigosa na questão de tiro de bazuca, de ejeção de massa coronal, aquilo que produz tempestade solar mesmo. E quando a gente olha aqui na questão dos campos magnéticos aqui dessa região ativa, ela tem uma complexidade maravilhosa, né? Maravilhosamente perigosa. Então a gente vai ficar de olho aí no Sol, né? Inclusive, pessoal, eu voltei de viagem, estava no interior de Minas Gerais, né? Inclusive, em breve sai vídeo aqui no canal, porque eu observei o céu de lá com o telescópio, foi simplesmente magnífico. Eu quero agradecer pelos 400 mil, queremos, né, Cris? Agradecer pelos 400 mil inscritos aqui no YouTube, mais de 100 mil no TikTok, 250 mil também que a gente bate agora no Instagram. Então, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, pela confiança no nosso trabalho e por estar acompanhando sempre a gente aqui, né, Cris? Agradecer todo mundo aí que deixa o like pra gente e a gente agora deixando o like pra vocês. Verdade. Enquanto ajudam o nosso canal. Essa cantada do Cris foi maravilhosa. Não tem nada combinado aqui, pessoal. De verdade mesmo. Então, muito, muito obrigado mais uma vez, né? Então a gente vai ficar de olho no Sol.
qualquer novidade a gente solta aqui para vocês. Inclusive, a gente vai analisar a questão das ejeções de massa coronal, se tem ou não risco de ter tempestade solar nos próximos dias. Então fiquem ligados no próximo vídeo de atualização aqui no nosso canal. E falando em Sol, como eu disse, vocês sabem do que o Sol é capaz. Para quem não viu, pessoal, se liga nesse vídeo que eu vou deixar no box aqui para vocês agora. Bom, então basicamente é isso. De olho no Sol porque ele acordou agora e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.